Bateu o desespero? Nicolás Maduro, sim, recorre à ONU. E a denúncia é sobre ameaça nuclear e violação de tratados nucleares por parte dos Estados Unidos contra o regime do narcoterrorista. Sim, eu não estou brincando, e isso aconteceu nas últimas horas. Além disso, também trataremos aqui sobre a estratégia do outro lado, a estratégia americana através também da diplomacia. E ao invés de recorrer à ONU, os acordos estão sendo selados com diversos países que começam a cada vez mais abandonar Maduro. E a gente vai entender tudo no programa de hoje. Meus amigos, falando aqui diretamente da nossa pauta, nós temos aí Nicolás Maduro indo, a um encontro com um representante da ONU para denunciar uma ameaça nuclear por parte dos Estados Unidos da América. É isso mesmo. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a matéria para a gente entender. E saiu na mídia oficial venezuelana, Telesur, tá? O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, manteve uma importante reunião com Gianluca Rampolla, coordenador residente da ONU na Venezuela, com o objetivo de fortalecer a cooperação bilateral em um marco de respeito à soberania nacional, né? A gente já vê aqui aquela boa e velha linguagem sendo utilizada. O interessante aqui, pessoal, é que o Ivan Gil é aquele mesmo, sim, que se encontrou com Mauro Vieira na semana passada e, segundo denúncias do portal DefesaNet, como nós vimos aqui na segunda-feira, estaria tratando, junto ao governo brasileiro, de uma possibilidade de extração de Maduro e ele ter aqui uma acolhida do governo Lula, né? Aí são as especulações que foram levantadas e a denúncia feita pelo próprio portal DefesaNet. Durante a reunião, foi abordada, vejam só, a preocupante situação gerada pelo destacamento de unidades militares dos Estados Unidos no Caribe, que inclui a presença de navios de guerra e, em particular, um submarino nuclear. Aí a gente faz a pergunta: preocupante para quem, meus caros? Preocupante para quem? Porque o que nós temos ali é, de maneira clara, os Estados Unidos da América atuando contra os cartéis de drogas na região, né? E por que o Maduro está preocupado? Que ele é um narcoterrorista? Interrogação, né? Mas assim, são perguntas tão óbvias, tão simples, que é bom a gente fazê-las, colocá-las aqui na mesa para ficar claro, senão tudo a gente vai tratar sobre o jogo da narrativa, né? Então vamos lá. Carecas foi ótimo, né? Carecas foi ótimo. Caracas considera esse envio de forças militares dos Estados Unidos como uma séria ameaça à paz e à segurança regional e uma clara violação dos compromissos internacionais assumidos para manter a região como uma zona de paz. Vejam só. Daqui a pouco eu vou colocar as imagens aqui para vocês. A missão permanente da República Bolivariana da Venezuela junto às Nações Unidas denunciou a escalada de ações hostis e ameaças por parte dos Estados Unidos da América, que agora inclui o envio de navios como o cruzador de mísseis USS Lake Erie e o submarino de ataque rápido nuclear USS Newport News, na região caribenha. A Venezuela descreveu essa presença como um ato de intimidação contrário à letra e ao espírito da Carta das Nações Unidas, que estabelece que os estados devem abster-se da ameaça ou uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer estado. Poxa, que bacana, né? Cafezinho, pessoal, já tomaram o seu hoje pela manhã? É bem interessante isso daqui, porque o uso da força contra a integridade territorial ou independência política de qualquer Estado. E nós estamos falando de um regime que frauda eleições, oprime a própria população, prende opositores, tem o maior esquema de distribuição de drogas de todo o mundo,
tá? Não à toa o chefe desse cartel se colocou como presidente da República e utiliza as próprias forças armadas contra o país, né? Agora, além aqui falando da questão da integridade territorial, nós temos os crimes que o narcoditador Maduro ele efetua, né, contra a própria nação, inclusive fazendo a própria estrutura estatal venezuelana cometer crimes, como entregando garimpo para grupos de mercenários, como os músicos russos, né, o Wagner Group, que, a mando de Vladimir Putin, cuida de várias minas de extração de minérios, principalmente de ouro, e que sustentam todo o esforço de guerra lá da Rússia contra a Ucrânia. E o próprio Maduro, que sempre vem defender a Rússia, falando, né, que a Rússia conta com todo apoio da Venezuela para fazer isso, para invadir outro país, né? Se você tem dúvidas sobre isso, é sempre bom a gente relembrar de maneira pedagógica aqui o que Maduro disse exatamente faltando 2 dias para a Rússia invadir a Ucrânia. Veja só. Rusia cuenta con todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha que está dando para disipar las amenazas de la OTAN y del mundo occidental. Rusia cuenta con todo el apoyo de Venezuela para disipar todas las amenazas y para que Rusia siga siendo un territorio de paz. ¿Cuánto costó la paz en Rusia? 20 millones de muertos contra el ejército nazi, y parece que Europa y el imperialismo norteamericano no lo entendieran, que cada palmo del territorio ruso, de la gran Federación Rusa, fue un palmo reconquistado al ejército nazi. Y eso no se olvida, eso está en los genes de la juventud rusa. Por eso el presidente Putin sabe que puede contar con el pueblo bolivariano y revolucionario de Venezuela y con nosotros, como gobierno. Bom, se ele pode contar, o Putin pode contar com o povo venezuelano revolucionário, porque esse mesmo povo não sai às ruas para defender o Maduro, né? A gente não vê isso acontecer. É bem interessante, né? Antes de continuar aqui, pessoal, com a matéria, né, e análise para vocês, quero perguntar se você já deixou o seu like. Não! Pois é, nós somos nesse momento aqui quase 3.000 telas conectadas em todas as redes. Só no YouTube estamos aí em 1.638 e 790 likes, pessoal. Tá faltando 50% de like. Nos ajude, quanto mais like vocês derem aqui, e não dói nada, mais pessoas terão acesso a essa transmissão em tempo real. Continuando. A Venezuela também lembrou que a América Latina e o Caribe foram declarados zona livres de armas nucleares pelo Tratado de Tlatelolco, de 1967, no qual os Estados Unidos da América ratificaram o Protocolo 2 deste tratado em 71, comprometendo-se a respeitar plenamente a natureza desnuclearizada da região e não usar ou ameaçar usar armas nucleares contra os Estados partes. Bom, mas quem lê isso daqui parece que os Estados Unidos estão com as armas nucleares apontadas para dizimar o Maduro, né? Quando, na verdade, alguns grupos de Black Ops aí, né, estão colocando o ditador narcoterrorista embaixo da cama. Se você quiser ter a geopolítica descomplicada, se inscreva no nosso canal principal também. Idem Vele, idem Nolem.